Então ele que dava ali o atestado. Curado ou não curado. Sarado ou não sarado. Por isso que Jesus diz, vai lá e mostra ao sacerdote como prova, como testemunho. Vai e mostra ao sacerdote. Porque o sacerdote era um cara, ele era um cara que, além de ser um sacerdote, ele conhecia de próximo dessa situação. Ah, você está bem? Tá tranquilo, então agora você vai oferecer a oferta determinada pela lei de Moisés pela cura. Você vai dar a oferta pela cura, que você foi curado, e ali era oferecido uns animais específicos para aquela situação. Mas observa aqui, no texto aqui, não fala que ele foi apresentar ao sacerdote. Fala que ele saiu pregoando, falando de Cristo, falando da cura. Mas tendo ele saído, está o texto aqui, o versículo 45, ó. Mas tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera. Ele saiu, irmão, falando. Igualmente, você se lembra da mulher samaritana, quando Jesus se encontra com ela no poço de Jacó, no capítulo 4 de São João? Ele senta na beira do poço, pede água para ela, e ela diz, como sendo tu judeu, pedes água a mim, sendo eu samaritana? E Jesus diz assim, mas tu soubera quem te pede água, tu pedirias água, e tu receberias água, e nunca mais terias sede. Ela falou assim, mas como que pode tu me dar água? Sendo que o poço é fundo, tu não tem como tu tirar, tu não tem como puxar a água. Só que Cristo estava falando da salvação da vida espiritual. Então ela disse, dá-me dessa água então. Aí Jesus pegou ela na hora, na palavra. Porque ela queria salvação. Então quando ela pede a água, Jesus oferece a ela a água, que é a salvação. Então Jesus disse, olha, tu já tiveste 5 maridos. O que tu tens agora não é teu. É da vizinha do lado. Não está o texto. Tiveste 5 maridos, o que tu tens agora não é teu. E ela olhou assim para ele e disse, realmente tu és profeta. E ela disse, nosso pai adorava a Deus neste monte. Aí Jesus disse, nem neste monte, que era o monte Gerizim, que os samaritanos iam adorar. Aquele monte lá do Deuteronômio capítulo 28. E nem em Jerusalém, onde que os judeus iam adorar. Porque os judeus não adoravam junto com os samaritanos. Os judeus iam lá para o templo de Salomão e os samaritanos iam para o monte. Eles não poderiam congregar junto no mesmo ambiente. Não congregavam, não poderiam congregar, eles não se batiam. Então os judeus iam para o templo de Salomão e os samaritanos iam para o monte lá, o monte Gerizim. E a mulher disse, os nossos pais, que ela era samaritana, adoraram a Deus neste monte. E Jesus disse, nem mais no monte e nem mais no templo, mas em espírito e em verdade. Aí nós entramos nessa. Quando a mulher chega lá em Samaria, lá diz, gente, eu ouvi o profeta, porque os samaritanos também esperavam o Messias. Os samaritanos também esperavam o Messias. E ela começou a dizer, encontrei alguém que é o Messias. Traga-nos. Jesus Cristo é chegado diante dos samaritanos lá, meus irmãos, e a coisa pega. E os samaritanos começam a crer poderosamente no nome de Cristo. Eles começam a crer. Aí o samaritano diz assim, nós não cremos somente pelo que tu falaste, ó samaritana, mas nós cremos porque os nossos olhos viram e os nossos ouvidos ouviram acerca de Cristo. Diz a Bíblia que Jesus passou 2 dias com o samaritano ainda. Isso é o poder da salvação, meus irmãos. Porque mesmo com as nossas fraquezas, mesmo com as nossas dependências, Anderson e ela, irmãos, com as nossas fraquezas, devemos continuar buscando ao Senhor. Mesmo com as nossas miserabilidades, mesmo com nossos problemas. Porque às vezes uma fraqueza espiritual bate, chega na nossa porta, de tão forte, que nós procuramos apoios, não de pessoas espirituais, a gente não acha. E se nós pararmos e voltarmos para trás, é pior. E o que fazer? Nas palavras que o Anderson usou aqui há pouco. Mesmo capengando, meus irmãos. Mesmo capengando como este leproso. Porque o texto diz aqui, que ele chega, meus irmãos, numa situação... Porque o leproso, irmão, a lepra era terrível naquele tempo. A pessoa se coçava,
E era saído aquela cinza do corpo, tinha sangue, toda nojeira, meus irmãos. A nhaca, a caatinga, a podridão, porque a pele dissolvia, meus irmãos. Eu me lembro que no ano de 83, 84, por aí, 85, eu me lembro que lá em casa, nossa família recebia um homem leproso, eu vou dar o nome dele, lá no estado do Maranhão, e esse homem era leproso. Eu vi com meus olhos, várias vezes eu vi ele é bem moreno de cor, bem moreno mesmo. E ele chegava lá, irmãos, e aí, ele todo enrolado, a parte do corpo dele enrolada, as mãos dele enroladas. Eu não vou dar o nome dele, porque por questão de ética. E eu vi quando o dedo dele tinha caído, assim, a parte do dedo dele tinha caído. Do dedo da mão, dos pés. E meu avô falou assim, Aurinha, eu falei, vô, mas por que fulano está assim? Eu tinha 10, 12 anos na época. Ele falou, Aurinha, ele é leproso. Eu conheci. E a pele dele, irmãos, era toda cinzenta, ele era de cor, bem moreno mesmo. Irmãos, ele não parava de se coçar. Ele não parava de se coçar. Sempre se coçando. Sempre se coçando. E você sabe por que ele gostava de se coçar? Você não vai acreditar que eu vou te falar. Com sabugo de milho. Sabugo de milho, meus irmãos. Tirava o milho e ficava aquelas partes cheias de... E se coçava, irmãos, se coçava sem parar. Hoje nós temos a medicina, já tem remédio, tem cura para essa doença. Então, meus irmãos, esse leproso aqui, meus irmãos, ele procurou a Cristo na hora X. E Cristo não deixou na mão. Quando nós vemos aqui, no Novo Testamento, as curas das pessoas que é curada, todos que procuram a Cristo não voltam de mãos vazias. Irmão Aurinha, eu estou procurando a Cristo, eu estou com problema. Glória a Deus, meu irmão. Eu procuro a Cristo, estou com muito problema. Então é bom quando nós procuramos a Cristo, irmãos. Anderson, irmãos, quando nós temos problema, porque aí Jesus Cristo vai mostrar para a sociedade quem Ele é. Com problema, situações difíceis, Jesus vai lá entre ações e fala assim, rapaz, realmente, Deus vai na vida desse irmão. Foi igual aconteceu nesse leproso aqui. Mas tendo ele saído, começou a pregoar. Observe aqui no 45 que o leproso começa a virar pregador. Está aqui o texto aqui, ó. Ele começa a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera. De sorte que Jesus não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e todas partes iam ter com ele. Por causa de quem é o culpado aqui da história? O leproso. O leproso começou a evangelizar tanto, irmão, que Jesus não poderia mais entrar, não podia andar mais na rua, por causa das multidões que afluíam para Cristo, à procura de Cristo, por causa do leproso. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação da palavra de Cristo, lá em Romanos 10, 17. E aqui, meus irmãos, pela pregação do leproso, as pessoas criam, e as pessoas começaram a procurar a Cristo. Então nessa noite, meus irmãos, independente da situação que nós estamos passando, vamos continuar lutando para que Cristo continue o processo de cura da nossa lepra. Não falo da lepra física que nós não temos, mas eu falo das nossas falhas, das nossas dificuldades, das nossas pendengas. Evangelista, vou deixar para ir para a igreja só quando quiser certo. Não. Nós temos que vir com pecado mesmo, com dificuldade mesmo, com problemas mesmo, porque nós estamos aqui, irmãos, para sermos curados. Lembra da leitura lá daquele homem que passou quantos anos na beira do tanque de Siloé? Quem que se lembra? 38 anos. Mas ele não saiu de lá, Anderson. O texto está lá. A Bíblia diz que ele passou 38 anos lá, plantado. 38 anos. Jesus não tinha 30 anos. Antes de Jesus nascer, ele já estava lá praticamente, pela lógica. Ele estava velhinho. Jesus tinha 30 e poucos anos. Mas ele estava lá 38 anos esperando Cristo chegar lá. Sabe o que é isso, irmão? Paciência. Evangelista, minha bênção não chegou aí. Irmão, um pouquinho de paciência. Eu esperei 25 anos para ser evangelista. 20 anos por aí eu esperei. Esperei 20 anos, irmão, ali. Não, vou esperar. Eu falei para minha esposa esse dia, eu falei, eu quero uma bênção, eu vou esperar mais 50. Nem que eu morro, peguei a bênção. Mas vou esperar. Porque o texto é bem claro, diz assim, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança.
E está escrito o texto lá em Isaías: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. O que espera no Senhor renovarão as suas forças. Irmão, continue esperando. Eu já perdi a paciência, espera mais um pouco. O texto aqui diz que ele passou 38 anos lá, plantado. Quando o Cristo chega, diz: rapaz, ó, tá aqui ainda. Rapaz, toda vez que o anjo vem, porque não fala que é de ano em ano, diz que é de em tempo, o anjo descia e dava uma mexida na água, aquecia a água. E diz o texto que era somente um que era curado. Pera aí, vai falar o texto. Apenas o primeiro que descesse era curado. Vai saber qual é o tamanho da fila? Vai saber o tamanho da fila que tinha lá? O primeiro que descia, ele, Anderson, era curado. E o coitado do homem estava lá 38 anos e não conseguia. Alguém sempre cortava ele na fila dele. E quando Jesus disse: rapaz, então agora faz o seguinte: o anjo não veio, mas eu vim. Aleluia. Eu estou aqui. Eita, Jeová. Pega a tua cama e vai para casa. Não precisa se entrar na água, não. Vai embora. Pega a tua mala e cai fora, rapaz. A Bíblia diz, irmãos, que ele pegou e foi embora. Por quê? O milagre aconteceu na esperança, no esperar. Irmão, espera um pouco. Espera um pouco mais. O milagre vai acontecer. Essa bênção vai ter que chegar. Mas para essa bênção chegar na tua vida, esteja lá esperando na brecha. Senhor, vou ficar aqui. Vou ficar aqui, Senhor. Igualmente, eu sempre gosto de citar, irmão, Jacó. Meu Deus do céu. Quando eu olho para Jacó lutando com o anjo, pancada, murro, soco, pontapés, a Bíblia diz lá no texto que o anjo teve que ferir. O anjo teve que ferir o quadril direito de Jacó, porque o cabo era bom de briga, meu irmão. O texto diz lá: e Jacó teve que ser ferido no quadril direito. Está entendendo como é que é? O anjo teve que ferir, ele era bom. Estava quase dando prejuízo, falou: não dá um jeito. Pegou o cajado e falou assim: ó, rapaz, tu é demais. E aí o texto diz, irmãos, que ele ficou cachingando. Mas o profeta diz no livro de Miqueias 11, ele fala assim: e Jacó lutou com Deus, está lá o texto. Ele disse: olha anjo. Ele disse: quem és tu? Ele disse: como pergunta quem eu sou? Ele pegou e disse: tu não vai embora enquanto tu não me abençoares. Porque não é possível que tu não é da terra, porque não tem condição. Eu luto contigo, estou cansado, e tu está aí, eu estou aqui firme. Eu luto contigo, estou cansado, tu está aí, intacto. Tu não é dessa terra. Então tu não vai sair enquanto me abençoar. E o anjo tinha que ir embora, porque a água já estava vindo. Vem cá, Jacó. Lembremos que lá no começo ele tinha sido abençoado pelo pai. Lembra lá no começo? O pai já tinha aberto o portão da bênção para Jacó. Ele já tinha visto o anjo já estava tendo inimizade. Já tinha visto o anjo lá na escada, já tinha falado com Deus na escada, estava o texto lá. O anjo disse: se subir naquela escada, e em cima do topo estava Deus, estava o texto lá. Gênesis 28. Os anjos disseram: se subir na escada, mas Deus estava lá em cima. E lá em cima falou com ele: e onde tu pisar a planta do teu pé, eu te darei. Estava no deserto. O que acontece, meu irmão? O anjo imaginou assim: já foi abençoado pelo Pai, já foi abençoado pelo próprio Deus. O que o senhor faz abençoar esse camarada, rapaz? E quase eu pego um sapé carregado dele aqui agora, então tem que abençoar ele. Jacó, como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Invencível, é isso que eu queria dizer. Por que tudo isso? Porque é assim o homem de Deus, meu Deus, que está com Deus. Vem a pancada, vê os mochicões, capenga daqui, capenga da lá, mas está sempre na presença. Sempre na presença, irmão. Já parou para pensar por que nós estamos sempre aqui buscando o Senhor, estamos sempre na cola dele? Porque ele nos escolheu, meus irmãos. Não é nós que escolhemos ele, não, Anderson. Não. A Bíblia não feliz o homem que Deus escolhe. Por que nós gostamos da casa do Senhor? Já parou para pensar por que nós gostamos? Por que nós gostamos de orar? Por que nós gostamos de Bíblia? Por que nós gostamos de congregar? Por que nós gostamos de ficar presente do Senhor? Porque o próprio Jesus disse: porque Ele que nos escolheu. A gente tenta sair fora, a gente tenta se afastar. Eu lembro que no ano de 2099 eu procurei um jeito para desviar. Peguei o ônibus, passou o Miguel para desviar. Uma senhora de cor sentou do meu lado e disse assim: ó, próximo ponto, tu desce e volta, assim que Deus. Como é que é, senhor? Próximo ponto, pega
desce e volta. Assim diz Deus. Rapaz, eu nunca vi aquela mulher de cor, nunca vi. Eu falei, senhora, volta. Próximo ponto, dá sinal e volta. Assim diz Deus. Cruzou meu caminho, meus irmãos. Por quê? É Deus, meus irmãos. Quando Deus, Jesus Cristo, cruza o caminho aqui do leproso, irmão, a coisa acontece. O milagre acontece. Então, meus irmãos, independente da situação que tu estás vivendo, somos escolhidos dele. Então vamos perturbá-lo, vamos provocá-lo. Ele está escrito em Mateus 7. Pedi, repete-se 2 vezes, e dá-se-vos-á. O que pede, recebe. Está escrito no texto lá. Quem pede, vai receber, dona Eva. Quem pede, vai receber, seu Anderson. Buscai e achareis. Pois o que pede, recebe, o que busca, encontra. Não tem jeito. Nós estamos aqui para isso. Para buscarmos para a nossa família, buscarmos para nós, buscarmos principalmente o espiritual para a nossa vida. Porque as demais coisas são perecíveis, mas o principal é o espiritual. Então, o leproso aqui, irmãos, saiu curado e ele, como ato de gratidão, o que ele fez? Ele saiu evangelizando. E a culpa dele, da multidão, vir e não deixar Cristo mais em paz. Porque a Bíblia diz que Jesus não poderia sair mais por causa da multidão que vinha. Por quê? Porque antes, já próprio pensar, por que a multidão secou, não deixava Cristo vir? Porque conhecia quem era o leproso. Alguém sabia quem era o leproso. Rapaz, quem é isso aí? Ali era o membro, é o Anderson. Rapaz, o que aconteceu? Ele era assim, é leproso, como é que está agora? Rapaz, ele encontrou o Nazareno aí e aconteceu um milagre, olha como ele está aí. Todos já conheciam antes. Mas o que acontece, irmão? A nossa lepra, a cura da nossa lepra é a salvação para muitos. A nossa cura é a salvação para muitos. Então nessa noite, irmão, que o Senhor nos abençoe, que o Deus de Abraão te abençoe, meu irmão, minha irmã, que Ele te prospere, te fortaleça e te dê a bênção que tu e eu e nós precisamos. Amém, meus irmãos? Ótima semana para os irmãos. Que o Senhor possa nos fortalecer. Vamos terminar a agradecer a Deus, glorificá-lo, adorá-lo. E amanhã, segunda, é dia de branco para nós ir para a guerra e vencer. Porque o milagre aconteceu na vida do leproso. Por que, Anderson? Por que ele? Porque ele não ficou prostrado. Não ficou prostrado. Ele não ficou debaixo da cama. Ele não ficou lá acuado. Ele foi para cima. É o que vai acontecer na tua vida, irmãos. Vai para cima. Vamos para cima, vamos lutar por aquilo que nós acreditamos. Não aconteceu ainda, não. Mas nós vamos continuar lutando, porque um dia vai ter que acontecer. No nome de Jesus. Para isso, vamos continuar lutando no nome de Jesus. Ficamos de pé. Vamos terminar. Agradecer a Deus por esse culto dessa noite. E que o Senhor possa abençoar cada um dos irmãos e dar uma semana de paz e muita bênção no nome de Cristo. Glória a Deus. Aí ele não escapou de dirigir o culto, né? Fugiu. Né, a bênção é grande, nós ficamos felizes, né, para a irmã, né?